Fala galera, estamos aqui começando o nosso primeiro podcast. Estou aqui com o Elber, com o João Paulo, amigos da galera, amigos de todo mundo. Fala galera, se apresentem aí. Fala aí Otávio, fala aí galera, aqui é o Elber. Estamos aqui junto para participar desse podcast. Tamo junto aí. Fala aí, João. Fala aí galera, tudo bom Otávio, tudo bom Elber? Tamo junto. Vamos aqui falar um pouco mais da escritura, né? Falar um pouco de Deus, né? E anunciar o evangelho para todo mundo aí, né? Isso aí. Cara, foi bom o João falar sobre isso, porque o nosso objetivo aqui é unicamente levar a palavra de Deus pela galera jovem aí, pelos podcasts. Então, nós somos membros de igreja, os 3 diáconos, e queremos unicamente falar da palavra do Senhor. Por falar em diáconos, sobre quem que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre um diácono, cara. Alguém que, de fato, deu um grande exemplo aí pra nós e até hoje ainda deixa um grande exemplo pra cada um de nós. E quem é esse cara, João? Ih, rapaz, esse cara é o Estevão. Estevão, o grande diácono. O Elber fez um comentário mais cedo aí. Qual é, maninho? Fala, eu achei que você ia falar que ele era negão, né? Cara, geralmente assim, tem nome de negão, né? Estevão, né? Se era negão a gente não sabe, galera, mas a gente vai falar sobre o testemunho desse cara, não só falando, mas também as atitudes dele já falavam muita coisa. E o que a gente já pode tirar de início aí, galera, de ensinamento de Estevão? Cara, eu estudando, vendo esse versículo 6, cara, e uma das coisas que me chamou mais a atenção, quais eram as características para se escolher um diácono, Otávio? Características que eram para escolher um tipo de líder naquela época. Sim, sim. E o que diz a palavra do Senhor aí? E no versículo 3 do capítulo 6 já diz logo assim, velho. Sendo assim, irmão, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria. O que diz a sua versão aí, João? Mas, irmãos, escolhe dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aí, velho, eu fico pensando, será que escolhemos lideranças, diáconos, a partir desse ponto de vista? Cara, é uma boa pergunta, cara, porque é um princípio bíblico, né? Já podemos tirar isso como um princípio bíblico para se escolher certo tipo de liderança. E aí, João, o que você acha disso, cara? Como nós 3 aqui somos diáconos, a pergunta assim, volta para nós, né? Será que a gente se encaixa nesse perfil de Estevão aqui, como diácono de Cristo Jesus? Também, muito bem colocado, João. E às vezes, uma liderança, quando não é bem escolhida, pode trazer também muitos problemas para uma igreja, velho. E não para uma igreja, mas só assim também para uma sociedade e tal. Às vezes, por não ter sabedoria, não ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. E eu acho que a gente deva também tomar cuidado com isso. Eu acho que muita gente escolhe pela afinidade, né, cara? Verdade. Eu gosto do fulano, eu vou escolher ele por causa disso. Não, ele sempre fala comigo. Eu acho que esse não é necessariamente o princípio. Óbvio que é importante, eu acho que é legal o presbítero, o diácono, tá tendo contato com os irmãos, mas isso não é um princípio base pelo que a gente vê no texto, né? E no texto, né, trazendo um pouco pro texto, os presbíteros estavam com dificuldade de trabalhar, de pregar a palavra, de trazer o evangelho, por causa de estar tomando conta das viúvas, das pessoas que estavam ali passando algumas dificuldades e precisava de alguém para ajudar eles nesse sentido. O verso 4 fala sobre isso. A minha Bíblia Viva diz: então poderemos gastar o nosso tempo na oração e na pregação e no ensino da palavra. Eles usaram essas características aqui, pode-se dizer que sejam homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E dentro desses homens escolheu alguém, João. Cara, escolheram... Alguém não, 7, né? Mas um se destacou 7, mais. Se destacaram só um, mais ou menos, que a Bíblia só fala de um, que é Estevão. Provavelmente dos 3 aqui, quem ia ser destacado era eu, né? Eu sou diácono, negão, entendeu? Então, assim, vocês aí, tá lá no bolo porque eu puxei vocês. Puxando pro lado da política. A gente puxa um cara, as pessoas com nós aqui também. Mas, enfim, Estevão, como você diz aí, cara, tem a reputação muito boa aqui. Uma coisa que é muito interessante, meus irmãos, é o versículo 5. Pode ler para nós aí, Otávio?
Diz assim: isso agradou a todos, e eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí depois vem Filipe, Prócoro, Nicanor, Sim, Timon. sim. Não, achei interessante porque aqui também tá. Aparecer agradou a toda a todos. comunidade aqui na minha versão. Então, assim, a escolha foi tão boa que não teve problemas naquele momento. Não teve nem contradição. Porque, por exemplo, nas nossas eleições mesmo de diácono, geralmente na igreja, tem aquele grupo que é a favor e tem aquele Não grupo teve que... quem é de esquerda e de direita. Sim, é. Então, não tiveram isso. E é mais um exemplo. Será, puxando para a nossa vida particular, para a nossa vida aqui na igreja, a nossa vida no dia a dia, a escolha que a gente faz para a liderança está baseado no que a gente pensa lá no futuro para algo para nós mesmos? Cara, é uma boa pergunta. Porque, tipo assim, se você for olhar pro texto mesmo, foi de imediato, né? Não, vocês têm que eleger homens de boa reputação, cheios de fé, cheios do Espírito Santo e coisa e tal. Aí logo em seguida já fala: o parecer agradou a todos, entendeu? Isso agradou a todos. Foi de imediato e depois já vem Estevão, homem cheio de fé e do Se fosse uma Espírito resposta do Santo. Espírito Santo Sim, cara, foi de Deus para o Espírito Santo, falou, ó, esse aí. papum. É como se, pô, cara, quem que vocês acham que tinham que ser eleito agora? Não, Estevão. Já era na lata, entendeu? E, velho, eu acho que a partir daí começa o cargo de Estevão. Começa Sim. ele a agir como diácono. E outra coisa que deixa interessante aqui que o diácono só abre igreja, né, Otávio? Serve água para pastor, né? Serve água pro pastor. O diácono não tem só essa missão, né? Às vezes... E aguentar a bucha também. Pode nem chamar a atenção dos filhos lá, dos irmãozinhos lá, porque ele vai direto no pastor, no conselho. Não, e o de imediato é no diácono. Não, você não tava cuidando do meu filho. A gente tava falando lá na loja lá sobre o boletim. Errou a data do boletim. O diácono que É verdade. errou a data do boletim. É aquele negócio, né? O diácono segura o piano. Isso aí. Velho, não é fácil não. E fora as criancinhas que tem que correr atrás, né? Não, Nossa, canseira, né, mano? Mas, velho, o cargo de diácono é muito além disso. É muito mais do que isso. E Estevão, no versículo 8 do capítulo 6, já fala: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Então, cara, isso aí que eu queria já entrar. Em que a gente pode tirar da vida de Estevão que dá um parecer para ser um bom diácono ou ser uma pessoa de referência para algo na igreja? Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Eu separei algumas coisas aqui, mas a gente pode ir falando O que gradativamente. você separou aí, meu querido? Cara, no capítulo 6, versículo 3, a gente pode ver aí qual é o parecer, né? Portanto, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios. E aí eu queria falar um pouquinho sobre sabedoria. O que vocês podem me dizer sobre isso? Cara, sabedoria é algo muito importante, porque Deus dá livremente para cada um de nós, se a gente pedir de todo o coração. Em Tiago fala isso. E, Dá cara, liberalmente, né? dá liberalmente. Liberalmente. Sem cobrar nada de nós. Só pedir. Só pedir, Otávio, que ele vai dar. Verdade. Ou seja, ele não dá nem 10 nem 15, ele dá 100%. Só que sabedoria é diferente de conhecimento, meu velho. É uma boa colocação. O que você pode falar mais sobre isso? Cara, o presbítero Fileto fala algo interessante, ó, conhecido nosso, que conhecimento e sabedoria são diferentes, cara. E ele usa uma ilustração que eu acho muito bacana. Ele fala que conhecimento é saber que tomate é fruta. E sabedoria é saber que tomate não entra na salada de fruta. Então, eu acho muito interessante esse tipo de exemplo, porque são duas coisas distintas. A gente pode ter conhecimento e não ter sabedoria. Verdade. E aí, João, o que você fala sobre isso, cara? Como o nosso irmão Elber que disse, né? Às vezes nós estamos cheios de sabedoria, né? Desfrutamos de conhecimento, na verdade, desfrutamos de tanta coisa, sabemos sobre isso, sabemos sobre aquilo, mas muitas vezes a gente não coloca isso em prática. Eu posso, sei lá, um exemplo prático Uhum. é que, vamos supor,
A Bíblia fala que o sexo só pode ser depois do casamento, né, velho? Exato. Mas as pessoas falam que Deus é amor. E se você ama o seu namorado e tal, você talvez pode fazer sexo antes do casamento. É porque dizem que o amor cobre todas as coisas, o amor Não. tudo E supera. a Bíblia, de fato, fala que Deus é amor e fala que é isso. Ele tem um conhecimento, mas ele não tem a sabedoria de usar esse conhecimento da maneira correta. É, cara, é boa. A homossexualidade pode entrar nisso também. Romanos 1 tá falando sobre isso. Não, mas eu amo o fulano de tal, não sei, meu parceiro, sendo que isso não cabe, né? Eu acho que, cara, a sabedoria é, como o Elber bem colocou, é saber que não entra na salada de fruta tomate. Então, cara, a gente tem que pensar e refletir, porque a Bíblia se completa. Então, quando fala que Deus é amor, mas a Bíblia também fala dos mandamentos de Deus, que Deus também é justiça. Então, se a gente só pegar textos, versículos isolados, obviamente a gente vai entrar no abismo de heresias, com certeza. Vai entrar em confusão, né? E vai muitas acabar vezes. pegando o conhecimento e transformando em tolice, não em sabedoria. Exato, cara. Fora que a gente pode colocar também aí o Salomão, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acho que quando a gente teme de fato, a gente conhece a soberania do nosso Deus, a gente começa a refletir um pouco mais, a querer ler um pouco mais. E eu acho que é exatamente isso que Estevão tinha. E se você for reparar também aqui no versículo, se eu não me engano, foi o 3 que a gente acabou de ler, que você levantou, tem uma coisa também que chama muita atenção. Cheio do Espírito. Sim, sim. Eu acho Cheio que do Espírito. o homem sábio, eu acho que ele já é uma consequência de ser um homem cheio do Espírito, né? O que é legal de Estevão, cara, é que Estevão, ele tinha conhecimento também, né? Quando a gente vê o capítulo 7, fala, João, o que a gente vê no capítulo 7? Da defesa? Isso. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? Então respondeu Estevão. Então respondeu, varões, irmãos e pais, ouve ao Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Sim, mas aí ele vem falando, né, mano, sobre várias coisas. Ele vem falando sobre Abraão. Você sabe que o capítulo 7, ele é um capítulo que ele tem mais citações do Antigo Testamento, né? Do Novo, né? No Novo Testamento que tem mais citação do Antigo. Isso aí, Verdade, do Antigo verdade. Testamento. Quem tem em rodapé na Bíblia pode ver isso aí, que é bem extenso. Por que tem isso? Porque Estevão conhecia o Exato. Velho Testamento de cor, velho. Do Exato. início ao fim. Ele vai falar sobre todos os personagens, sobre todos os nossos patriarcas, os profetas, sobre Moisés. Ele vai destrinchar, né, mano? Acho Isso que é aí. a palavra, né? Isso. Sobre tudo isso, né, velho? Vai mostrar que ele era um homem cheio do conhecimento. Mas não só do conhecimento, e de sabedoria também. É porque ele soube colocar muito bem aquilo na pregação, né? E sobre também... Falei, cara, vocês que fizeram isso, né? É o clímax do capítulo 7 que ele fala que... Cara, vocês fizeram... Não entenderam nada e crucificaram o nosso rei. Que ele vai chegar no final, né? Sim, sim. Falando aqui no capítulo 51. Povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Minha versão diz assim: como vocês são rebeldes e duros de coração, será que resistirão para sempre ao Espírito Santo? Então ali dá pra ver que ele não só tinha o conhecimento, ele sabia, ele entendia muito bem o que ele estava falando, ou seja, a sabedoria de Deus, que vem através do Espírito em nossas vidas. E, cara, e você vê também, cara, que ele tinha coragem. Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Cara, isso era um ponto que eu coloquei aqui no final, mas a gente pode falar já, cara. Seria uma outra característica de um homem cheio do Espírito Santo, né? Porque ele já aponta pros caras. No 52,
Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vida do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos dos anjos. Cara, sabe o que é mais interessante? Que foram praticamente as mesmas pessoas que crucificaram Cristo. E eles não mataram só Cristo, eles mataram aqueles que pregaram a vida de Cristo. Os antepassados, exato. Então, esse era o povo que achava que tinha a lei, que entendia da lei, mas de fato não entendia a lei. Verdade. Fala, João, você tá quieto, rapaz? Não, pai, tô pensando aqui, cara, porque você vai lendo essa história e você fica vendo muitos pontos que se identifica muito com nós aqui que estamos presentes aqui. Essa questão da coragem. Será que nós temos coragem porque nós somos cristãos? Ou nós achamos que temos coragem porque nós somos homens? Porque é muito complicado você... Que nem assim, o Estevão tem coragem, mas ele tem como, vamos dizer assim, o seu apoio, Jesus Cristo, Deus ali. E aí, será que nós temos esse Deus? Será que nós temos essa coragem de chegar, por exemplo, numa determinada situação? Lembra da gente quando fazia o culto na praça? Sim. Entendeu? Que era muito bom. Mas será que a gente tem essa coragem de pregar o evangélico mesmo? A ponto de morrer, né? Morrer, porque ele sabia que é... Exato. Hoje a gente fica até chateado quando alguém tampa uma pedra no cachorro. Imagina um monte de pedra você recebendo. Então, assim, às vezes a coragem, ela te dá... Ela te leva em algumas situações que você... E a gente pode trazer, só antes de você falar, mano, pro dia de hoje também, cara. Será que a gente tem medo de falar algumas coisas dentro da igreja? Eu acho que vale a pena a gente falar. Eu sei que nem tudo a gente tem que sair chutando balde, não é assim que se funcionam as coisas. Mas às vezes nós ficamos naquela de não, vou evitar esse tipo de problema. Não quero falar, às vezes cai achando que o tempo vai curar, mas o tempo não cura. Exato, cura, mas se você souber do problema. Tem muitas pessoas que estão dentro do problema, mas não conseguem enxergar a solução. E você de fora, cara, vai para outro rumo, que você está indo pro abismo. Fala, maninho, o que você ia falar? Não, e falando sobre o que vocês estão continuando falando, e lembrando aqui que ele estava preso. Sim, exato. Ele não estava na igreja, estava de boa em casa. Nada. Ele estava preso. Tava sofrendo, né? E foi preso injustamente. Sim, o acusaram. No versículo 11 do capítulo 6, já fala assim: então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele. Olha aqui. Não, e tipo, os caras que se julgavam conhecedores. Que eram os conhecedores. De Deus, exatamente. Porque... E olha só que continua. Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas, continuando, declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Na verdade, esse povo não entendia nada da lei, eles apenas idolatravam Moisés, mano. A verdade é essa. Cara. Eles não tinham conhecimento nenhum e fizeram acusações falsas contra Estevão. E interessante, mano, para fechar um pouco esse ponto também, que no versículo 15, Deus faz algo muito maravilhoso, velho. Preste bem atenção. Neste momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. E ele fez isso com quem, Deus? Com Moisés. Com Moisés. Quando estava descendo do Monte Sinai. Sim. Quando estava trazendo as tábuas, ele resplandeceu o rosto de Moisés, também resplandecia. E ele mostrou para o povo ali que Estevão estava presenciando a mesma coisa que Moisés presenciou. E o povo mesmo assim... E Deus, tipo, é como se fosse uma marca, né? Uma assinatura de Deus. Cara, esse é um homem meu também. Por isso que eu tô mostrando isso pra vocês. Só que, cara, eu tava falando ontem até na pregação que muitas das vezes nós estamos cegos, cara. Nós não conseguimos enxergar. Às vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos, das nossas atitudes, das nossas certezas, até dos nossos conhecimentos, que achamos que é muita coisa. E as escamas continuam nos nossos olhos. Aí quando vemos alguém que
às vezes sai da nossa zona de conforto, do que nós julgamos ser uma adoração a Deus, e nós já começamos a julgar, muitas das vezes nós que estamos cegos. É isso. E como eu falo, cara, o Estevão estava preso e a gente, às vezes, no nosso conforto, não consegue gerar essa coragem, cara. Verdade, verdade. Não, mas você tá dizendo, então, que a gente tem que sair do nosso conforto? Sim, É corretamente. melhor? É o que eu Cara, falo pra todos nós, velho. A gente precisa ainda sair do nosso conforto e criar coragem pra falar da palavra de Deus. Precisamos melhorar mais isso, velho. Eu vejo muito, João, do que fala lá quando Cristo chega e fala, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a outra parte ele fala, tome a sua cruz, cara, cada um tome a sua cruz. É porque a gente acaba caindo naquela questão da salvação individual, que a gente não acaba se importando mais Não, com as pessoas do mundo, Exato. entendeu? A gente só vê... Ficamos- Aí nós não falamos, nós não criamos falando, coragem, entendeu? Não coragem cria. para falar. Aí fica nisso daí, cara. Aí você vê não, você vê que Estevão pregava a palavra, e porque ele pregava a palavra, ele foi condenado injustamente. Algumas pessoas foram, que nem o Elber leu aqui, ó, na minha Bíblia tá aqui, subornaram. Sim, sim. Ou seja, você pregar a palavra vai trazer consequência, cara. E tira aquela ideia de que toda vez que a gente abrir a boca pra falar da palavra de Deus, muitos vão chorar, né? Vão se converter. Na verdade, cara, nem sempre é assim. E a gente, às vezes, acha que uma pregação boa é quando alguém chora, se né? converte 50 mil pessoas. Sim, verdade, verdade. Muitos Não, choram. se esses 50 mil pessoas for convertido e seguir as escrituras ali, ser fiel, aí sim. Aí desses 50 você tira lá 49. E, cara, eu acho que a gente é chamado para pregar, para trazer a mensagem, independente do resultado. Sim. Se estivermos na praça, estivermos uma pessoa, e às vezes a gente também traz isso também pro lado de programações de nossa igreja, acho que uma programação bem sucedida é aquela que está cheia. Aquela questão da sementinha. Você lança, vem um outro água, ela cresce, e aí vai, cara. É que às vezes você planta, mas quem colhe é outra pessoa. E eu trouxe uma citação legal de uma poetisa galesa. Ela fala assim: minhas ordens são para lutar. Então, se eu sangrar ou falhar, ou corajosamente vencer, o que importa? Apenas Deus prevalece. O servo nada implora, a não ser servir com vigor. A mim não disseram para ganhar ou perder. Minhas ordens são para lutar. Pô, top, hein? Top. Então, cara, a gente é chamado para isso, cara. Para continuar pregando, a tempo, fora de tempo, independente das circunstâncias, dos momentos, dos lugares. Independente de estarmos presos ou não. Não ter vergonha, porque o cristão hoje é... Aí eu lembro do pastor do acampamento, o Clóvis Falcão, né? Que ele pegava uma placa e ficava lá no meio da rua, lá na calçada, na verdade, Jesus, escrita a placa, Jesus te ama. Isso é uma coragem. Sim. Isso é uma coragem. E fora que ele entrava no ônibus, né? Entrava no ônibus, ele mesmo falava... Ele falava que uma vez ele ouviu Jesus falar para dar um bombom uma mulher que estava ali e falar de Jesus para ela, de Deus. Então, assim, olha, você vê assim, a coragem do Cláudio. Você vê que ele também tinha suas dificuldades familiar, ele também tinha os seus problemas de saúde, Sim. mas estava lá, pregando a palavra. E aproveitando o gancho do que o Elber falou aí, cara, eu tenho lá em 2 Timóteo 2, versículo 3 e 4, ele falando, dando algumas ordens para Timóteo. Poxa, Timóteo, faça isso, faça aquilo, não faça isso, seja assim, seja assado. Uma das partes do capítulo 2, versículo 3, ele fala: tome parte nos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. E como soldado, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que os alimentou em seu exército. Cara, é Deus que nos manda para a batalha e cabe a gente fazer o nosso papel e não se importar às vezes com... A vitória pertence a eles. Exato, cara, exato. Não, e tipo assim, só para fechar mesmo, de vez a parte, para trazer como que o pessoal reagiu com a pregação de Estevão. Ah, isso é interessantíssimo. No versículo 54 do capítulo 7,
Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. E no versículo 57, eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Cara. Essa foi a reação do povo em relação à pregação de Estevão. É como eu disse, a cegueira do pecado, né, cara? Da mentira. Essas coisas não nos deixam ouvir. Mas, cara, é interessante a gente falar o versículo 1 do capítulo 8. E entra no que o João falou, cara. Saulo aprovou a morte de Estevão. Capítulo 8? Capítulo 8, versículo 1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Tá na minha versão, mano. É isso aí mesmo? A minha tá... E Saulo consistia na sua morte. Exato, mas antes, eu não me lembro o versículo, fala que Paulo também segurou as vestes. No 59. 59, não é? Do capítulo 7. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Não, é 58, mano. 58? Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e o deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Cara, eu fico pensando, por mais que logo em seguida Saulo aqui começou a perseguição, mas obviamente ele ficava com aquilo na cabeça. Cara, que camarada louco é esse? De tipo, ele sabia que ele podia morrer e ele ainda continuava falando e ainda o povo olhava com ira pra ele e ele não deixava de falar. Eu tenho que matar esses homens, mas ele com certeza incomodava de uma certa forma na cabeça dele isso. E por mais que às vezes parece que a nossa palavra não atinja, às vezes a muitas pessoas, Sim. Talvez sempre tenha um Saulo. Tá ligado? Precisa virar Paulo. Em algum canto aí, ouvindo a nossa palavra. Sim, verdade. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Veja. Ele disse: Veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então, cara, no capítulo 6, aí a gente já passando por uma outra característica de um homem que é cheio do Espírito Santo, um líder que é cheio do Espírito Santo. Tá no versículo 5. Eu separei isso, agradou a todos e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé. E aí, cara, o que a gente pode falar um pouco mais sobre fé? A fé de Estevão. Cara, a fé, cara, é algo que, tipo assim, cara, de fato a gente nunca vai entender de fato. Ela tem que ser de fato totalmente vivida e você às vezes, de fato, você procurar entender a fé é a coisa mais difícil do mundo. É algo que está em nós, no ser humano, que só quem está em comunhão com Deus, quem tem intimidade com Ele, quem está cheio do Espírito Santo, vai realmente entender o significado de tudo isso, cara. E vai entender que não somos desse mundo, vai entender que é para a glória de Deus, vai entender que o que fazemos de fato não é para nós, não é para nos engrandecer, vai entender muita coisa por trás disso. E Estevão estava pronto para morrer, pronto para se encontrar com o Pai, para falar também. Para falar. Então, só um homem cheio de fé, cara. É aquela situação também. A gente está acostumado a usar a palavra fé para casos assim como doença, casos como a gente pode falar do emprego. Não. Estevão estava usando a fé aqui como algo para ele super grande. Porque, por exemplo, a gente vai... Por exemplo, a enfermidade. O que a gente ouve muito dos irmãos? Tem a fé que você vai ser curado. A fé aqui dele é que ele ia estar com o Senhor. Porque ele poderia ter fé aqui e falar assim: Senhor, me livra disso. Em momento algum, ele pediu para ser livrado disso, entendeu? A fé dele está além da morte dele ali. Ou seja, Estevão não estava pensando ali naquele território, na morte. Estava pensando na glória lá. Estava pensando que ele ia estar do lado do papai lá, tranquilinho, entendeu? Vivendo sua vida. Algo que é interessante a gente falar é que Estevão estava do lado de dentro, né? Do templo. Uhum. Ou seja, e a Bíblia fala que ele olhou pro céu e viu Cristo. Né? Cristo não estava sentado, Cristo estava em pé ao lado do Pai. Né, esperando, Cristo já estava esperando ele para a glória. Só que ele viu, cara, como se a gente olhasse para o teto agora e visse o céu e Deus sentado no seu trono e o seu filho do lado em pé. Cara, isso é fé demais.
Porque você sabe que na Bíblia, a maioria das vezes que cita Jesus ao lado de Deus, ele está sempre assentado. Sim, sim. E dessa vez é uma citação onde Jesus está de pé para Ou receber seja, Estevão. Para receber. Igual quando chega um visitante na sua casa, a primeira coisa que você faz é se levantar para cumprimentá-lo. Sim, boa colocação. Eu não. Que Eu chegue. não. Que chega. Vou sair do meu sofá pra ninguém, não. Mas os caras só vão lá em casa pra comer, poxa. Ah, Aí melhor. fica difícil assim, cara. Mas Jesus estava de braços abertos para receber ele, velho. Mas só um homem cheio de fé consegue vivenciar essas coisas. Cara, e na certeza, né, cara? Por isso que a gente entende Romanos. Tipo, o justo viverá pela fé, cara. Porque a gente não vive pra esse mundo. É. Aí, tipo, qualquer dificuldade, cara, quando a gente tem fé, a gente consegue enfrentar. Porque sabe que quem luta não é nossos músculos, nossa inteligência, sim é Cristo por nós. Né? É só pela fé mesmo. Aí eu fico pensando, cara, no Ashbelgren, Simonton, o Lutero, os caras revolucionaram e eles tinham essa certeza, não é por nós, é por fé. O Lutero mesmo chegou, não, cara, o justo viverá pela fé, a gente tem que ter a certeza nisso. Aí o Ashbel, que eu falei, que morreu com 33 anos, o homem fez um seminário, fez rádio, fez jornal, era pastor da igreja aqui no Brasil, e com 33 anos morreu de febre amarela. Olha o que esse homem fez. Deixou um legado muito grande pra igreja presbiteriana. Eu tô com 26 anos, tô tentando fazer um podcast. Eu já tô Nós preocupado que eu estamos- tô com 30, já vou chegar a 33. Será que eu vou passar? Eu com 28 eu nem casei ainda. Daí, ó. Mas é isso, velho. A gente tem que... Não tá... Como eu falei, cara, logo atrás, independente das circunstâncias, nós temos que pregar. Nós temos que ir em frente, seguindo para o alvo que é Jesus Cristo, velho. Eu acho que isso demonstra a nossa fé, né? Que você- falta isso. A gente, como cristão, a gente acaba esquecendo do mundo lá fora em si, das pessoas lá fora, entendeu? E às vezes, assim, por exemplo, essa morte aqui, a defesa de Estevão aqui, que quando chegou no final lá, a morte dele, que as suas vestes foi aqui na mina foi entregue a Saulo. Você vê que ali Jesus já tinha um planejamento já para Saulo, cara. Entendeu? Então, assim, soberania de Deus, né? cara. cara? Soberania. Ou seja, a morte do Estevão não foi em vão. Sim, sim. Entendeu? A gente tem que tomar. Às vezes a gente pensa assim, é que a morte e tal, não poderia ser isso, tal. Mas não, a morte de Estevão aqui não foi em vão. As coisas estão tudo determinado como que Deus quer, entendeu? É isso aqui, é assim, meu amigo, é isso aqui, meu filho, vem cá. Onde você tem que estar pregando a palavra, fazendo o que eu te mando, entendeu? E a gente não está muito nessas coisas obedecendo mais. Como Sim. você falou, João, e é verdade que a fé geralmente é usada para questão de milagres. Sim, é. Não, Quando é em relação a pregar o evangelho, não se usa que a gente precisa ter fé para isso. Eu vivenciei um exemplo, foi semana passada no trabalho. O Maninho estava até para a hora do almoço. Uhum. Chegou uma mulher lá na loja, entendeu? E Só rapidinho, um parêntese para quem estiver ouvindo. Eu e o Elber trabalhamos juntos, então a gente é sempre em contato. O João já trabalha em outro local, mas para quem não conhece a gente, nós trabalhamos na mesma loja. E, velho, a mulher chegou lá, abriu um caderno e falou pra mim: escreve seu nome aí que eu quero orar por você. E eu olhei aquilo e quando eu abro o caderno, mais milhares e milhares de nomes. Ela Nossa. não quer dinheiro e nem nada, eu só quero pregar a palavra de Deus e orar por você. Ó, mano, é sinal que você não tá bem não, hein? Revelação. Sim, mas me trouxe um ato simples, cara, que mostra que é uma pessoa de fé, velho. Tá ligado? Alguém que só simplesmente quer orar por você. Não, até esses dias mesmo lá em casa, eu tava com dificuldade na leitura de orar, lembrar, porque a gente acaba hora pronta e tal. Aí o que eu fiz? Falei, cara, para quem tem que orar, eu vou lá, anoto. Tem que orar, manancial, igreja presbiteriana no SEAB, podcast, olhar para os enfermos, eu passei a pontuar. E toda vez que eu vou orar, eu olho para aquilo, entendeu? Às vezes eu esqueço de alguns ali, entendeu? Olha aquilo, tento memorizar para mim orar. Então, assim, você vê, abrir um caderno, quantos nomes, quantas pessoas
quantas pessoas foram abençoadas através da oração daquela moça, e as pessoas não sabem quem foi que orou. Entendeu? Nem conhece. E nem conhece. E pra falar a verdade, eu nem perguntei o nome da mulher também. Nem eu sei, só sei que ela só pediu isso. Eu não quero dinheiro, eu não quero só apenas que você escreva o seu nome pra mim orar por você. Eu só quero apenas pregar o evangelho de Deus. Só Cara, isso. E foi embora. Isso é exemplo pra gente demais, né? Eu pegando um gancho sobre o que o Evo falou sobre fé, que não se limita só a milagres e essas coisas. Eu lembro muito da morte do Billy Graham, cara. A qual, do lado do caixão, vão tirar uma foto e todos os seus familiares sorrindo. O homem deixou um legado pra família, entendeu? Cara, eu vou pra um lugar muito melhor. Eu vou pro... Poxa, onde eu sempre quis estar. Vocês podem sorrir, vocês podem ficar felizes. Isso pra mim é um ato de fé, cara. Ele deixou isso pra família dele. Por mais que seja doloroso perder alguém, por mais que seja... Poxa, eu nunca mais vou ver, não vou ouvir mais as pregações, igual muitas pessoas se colocaram, né, que estavam longe, não faziam parte da família. Mas o legado foi deixado. Ele sempre falou isso. Eu vou pra um lugar melhor. Otávio, e é interessante porque nós temos medo da morte. Sim. Agora, nós temos medo da morte porque a gente não vai ser salvo. Entendeu? Porque muitas vezes a gente tem medo de uma coisa, da morte, porque, por exemplo, se eu voltar hoje eu não tenho condição Sim. Eu não tenho certeza. que eu não vou. Então isso acaba passando para nós, que a gente passa a ter medo dessa situação E uma acontecer. frase interessante que às vezes eu ouvi da minha mãe na sua alimentação, assim, minha mãe é crente e tal, mas antes minha mãe não era. Aí minha mãe falava, tipo, meu filho, não mente não, eu não vou mentir porque eu quero ir pro céu. Olha só, essa Então era a questão do medo, tipo, medo, se eu mentir, eu não vou pro entendeu? céu, eu vou pro inferno. Porque se você for ver mesmo assim, a Bíblia, os caras assim, não estavam preocupados com a morte. Entendeu? E a gente não, a gente já fica meio preocupado, porque eu acho que, de fato, a gente não tem certeza que nós estamos salvos, porque isso não pode ser uma coisa assim tão grave para nós, entendeu? Sim, sim. E assim, se preocupar, cara, assim, que nem o nosso querido disse aqui, se preocupar, cara, em orar, cara, é muito importante, cara. Às vezes a oração, às vezes você ora para uma pessoa, para aquela situação, ela te ajuda também, cara, em si, entendeu? Você passa assim, cara, eu fiz uma oração pro irmão, e não foi uma oração porque o cara tá doente ou alguma coisa assim, mas você traz uma paz no coração, uma tranquilidade, entendeu? E isso é importante para nós cristãos, entendeu? E eu vejo assim que tá tudo linkado, né, cara? Eu acho que quando você tem fé e você acredita, você quer ler a palavra, você quer falar da palavra. Quando você tem fé e você acredita, você quer estar conversando com esse Deus, estar falando, colocando diante dele suas petições, suas dificuldades. Eu acho que tudo tá linkado. Acho não, tenho certeza, porque ele nos chama para isso. E, velho, eu vejo que, de fato, a gente precisa também traçar essa mensagem para as pessoas, tá ligado? De que é muito mais do que isso, entendeu? A questão da fé. Sim, cara. Uhum. Às vezes por isso que a nossa fé não passa do tamanho de um grão, velho. Porque a gente deixa ela muito pequena, menor do que é um grão ainda. Porque a gente diminui demais, velho. Fé não é só em ver milagres e ver as coisas, mas sim gerar coragem, intrepidez, gerar disposição, gerar confiança, gerar amor num Deus que é invisível, que ninguém consegue ver e onde todos vão achar que você é louco. Sim. Vão pensar que você é doido, mas de fato não é. E algo que eu falei lá na Manancial em Tiago, falar, você tem fé? Os demônios creem, né? Mas eles creem e tremem. Tremem. Cara, então eu acho que muitas das vezes o nosso crer, como você disse, é nem um grão de mostarda. Porque a gente ora e nem com aquele negócio, será que Deus vai realizar? Às vezes a gente já fica, antes de fazer a oração mesmo, a gente já fica um pé atrás. Sim, verdade. Entendeu? Pior que é. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Cara, o próximo, velho, tá aí no versículo 8, capítulo 6, versículo 8, que eu separei aqui. Diz assim, Estevão cheio de graça. Cara, algo assim pra gente já iniciar essa conversa,
que eu vi numa pregação de Hernandes falando sobre esse versículo. Ele fala que a ideia aqui de graça é que Estevão ele exalava o perfume de Cristo, ou seja, nas suas atitudes. O amor de Cristo era visto em Estevão, a doçura no falar, o jeito de comunicar, até propriamente o se portar. Por isso que ele dá o Hernandes diz que esse texto dá essa ideia de graça. E o que a gente pode tirar disso? Eu vejo como no versículo 10, cara, que através dessa graça que ele era cheio, nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Bom, muito bom. Tá ligado? Ninguém resistia a essa graça. Por isso, os homens ali, eles não estavam resistindo, e por isso que eles tentaram usar uma outra estratégia, porque eles viram que não tinha como falar que talvez Estevão era um cara de mau caráter, um cara que talvez não tinha uma postura correta diante deles. Por isso que convenceram a tentar atingir ele por outro lado, pela mentira. Sim. Entendeu? Porque eles viram que se fosse pelo testemunho dele, pela vivência dele, as atitudes dele, não ia achar nenhuma condenação naquele homem. Cara, você me fez lembrar do Salmo 119, versículo 99. Diz assim: tenho mais entendimento do que todos os meus professores, porque medito na vontade revelada de Deus. Verso 100. Sei aplicar meus conhecimentos melhor do que os anciãos mais experientes, porque sempre obedeço às suas instruções. Cara, e Estevão, provavelmente, é uma dúvida nossa, a gente não sabe a idade de Estevão, mas talvez Estevão não era tão velho assim, né? Perto que a gente sabe que um ancião, algum escriba, um fariseu da época, ele tinha que ter uma idade um pouco mais avançada, um certo tempo de experiência. E ele provavelmente, sei lá, tinha uns 30 anos, não sei. Eu vi mais ou menos, estava pesquisando, disse que ele tinha 34 anos. 34? É. Olha isso, ainda. Mas assim, não dá pra saber sim. porque a Bíblia não relata isso, entendeu? Mas mesmo assim, cara, a gente vai ler na história e não acha um erro, não acha... Sim, pior que é. Entendeu? Tipo, aqui, mas ele é isso aqui não, ele tá de acordo com os ensinamentos, tudo certinho. Pregando para o sacerdote, cara. Sim. Cara, que era pra dar o exemplo, ele tava pregando para ele. Sim, os anciãos da época, os conhecedores, entre aspas. Ou seja, os caras que eram mais estudados, provavelmente mais letrados naquela época, os professores daquela época. Sim, não poderiam resistir. Eles viram entendeu? Que, como o Elber disse, cara, a gente vai ter que apelar. É aquele negócio da bola. Usar outra estratégia. Aquele negócio do futebol, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Quando o cara o centroavante faz o gol, aí o cara fala... Ele tem um perfume que a bola gosta. Boa colocação, massa. Ele tem um perfume. Aqui, Estevão, tem um perfume que Cristo, que Deus gosta, entendeu? E tá exalando pra todo mundo ali, cara. Verdade, cara, verdade. Cara, é interessante demais, cara. Isso leva pra gente, né, cara? Pô, será que a gente tem exalado esse perfume de Cristo? Pô, nas nossas conversas, nas nossas... Pô, sei lá, nas nossas mensagens de WhatsApp, rede social, com os nossos pais, cara, que muitas vezes, ou no caso eu que sou casado com a minha esposa, será que tem refletido, tem exalado o perfume de Cristo no meu lidar com ela? E, velho, igual você tá falando aí sobre a questão do nosso testemunho, se tem exalado isso de Cristo, eu acho que Estevão tinha tanta convicção, velho, que isso exalava nele naturalmente. Porque eu sei lá, meu entendimento, no versículo 7, os caras estavam tanto em dúvida, tipo assim, os caras não tinham certeza que ele tinha feito isso. Então o sumo sacerdote ele perguntou, no capítulo 7, versículo 1, estas acusações são verdadeiras? Uhum. Quando você é um cara que está devendo, você não tem essa pergunta, né? Você não vê Estevão. Não pestanejou, não. Eu vou pregar. Não, e ele inicia marrento ainda. Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão. Olha a segurança. Na Mesopotâmia. Irmãos e irmãos, ouçam-me. Aqui tá varões e irmãos. E, velho, tipo, o cara fez uma pergunta pra ele e ele não procurou ficar se defendendo. Porque ele sabia que o testemunho dele era seguro, velho.
É porque ele sabia. Um hino do Inário que eu gosto muito é aquele. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Cara, isso é. Ele sabia, cara, em quem ele cria. A gente já falou sobre a fé de Estevão aqui. E isso nos faz exalar também de Cristo. Cara, eu sei o que eu tô falando. Eu sei o Deus que eu sirvo. Né? A questão de Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. E, Otávio, e eu tô te falando que, tipo assim, quando a gente tem certeza do nosso testemunho, que a gente exala o perfume de Cristo, a gente, quando para em certos lugares, a gente não precisa dar satisfação a ninguém, velho. Já viu quando você, talvez, por acaso, parou perto de um bar ou na frente de um bar, e tem pessoas que ficam totalmente preocupadas com isso. Mas pessoas que têm um testemunho e que exalam o perfume de Cristo, ele não precisa ficar preocupado com isso. Verdade. E Estevão me preocupou. Ontem a gente estava brincando, né? Que a gente foi comer um lanche e a gente tem um local que a gente vai e coloca uma caneca de vidro. Eles colocaram Guaraná. Guaraná? A gente ficou zoando, o pastor passar aqui e leva a gente pro banco, tá? É repreendido e tal. Mas a gente não precisava ter medo disso, porque de fato a gente sabe que nossa consciência está tranquila diante de Deus. Se de fato exalarmos esse cheiro, exato. não precisamos. Isso vai além. Se de fato fomos cheios da graça, Isso vai além, né? Porque, por exemplo, assim, que você colocou aí o exemplo de um bar. Por exemplo, quando você para com uma garota de programa e você tem que falar do amor de Cristo. As pessoas falam, mas eu vi o irmão assim assado com uma pessoa. As pessoas falam coisas que nem sabem o que está acontecendo ali. Sim. E o que acontece? Acaba isso está acontecendo, crescendo muito no nosso meio. Essa questão das pessoas não estão mais pregando, não só para garotas de programa, mas também não estão pregando para pessoas que é um homossexual, não estão pregando para os agora, porque acha que meu exemplo maior, a minha dignidade vai ser defamada. Não é bem assim, cara. Não é, cara. Porque essas pessoas, elas precisam da gente. E voltando um pouco na questão da coragem, às vezes as pessoas não procuram o irmãozinho. Vamos supor, eu tô lá, tô perdido na cidade, paro, é uma prostituta, cara, onde é tal lugar assim? Aí o irmãozinho vê, e o Otávio parou lá com a prostituta e coisa e tal. Em vez de chegar pra mim, Otávio, o que você tá fazendo lá? Mas não, aí fala pra um, fala pra outro, ou seja, não tem coragem de chegar pra mim e falar. E como eu falo pra você, não adianta ter conhecimento, tem que ter sabedoria pra usar o que a Bíblia fala pra nós. Exato. Se você tem alguma coisa com o irmão, o que você tem que fazer? Chegar até ele. Sim. É o ensino da Bíblia, é o princípio. Sim. Você ir até ele. Não já fazer a cabeça do cara. Eu vou contar uma história pra vocês. Um dia eu tava totalmente pedalando. Sem perfume ruim. Contar uma história pra vocês. Um dia eu tava pedalando e o telefone tocou. Eu tava ali perto, ali pro lado do nosso lado ali do cruzamento de Natividade. Meu telefone tocou e eu parei justamente em frente ao motel. Caramba. Pra atender o telefone. Aí atendi o telefone, vim embora. Quando chegou a noite, fui trabalhar. O cara falou assim: que isso, João Paulo? Você indo pro motel de bicicleta, velho? Eu te vi lá, se você precisar, eu pago o seu. Pra você ir lá, eu pago um táxi pra você, a hora que você quiser, tudo. Então você vê que as pessoas, elas vão falar coisas, entendeu? Nesse sentido, entendeu? Porque são pessoas que estão com a mente fechada, estão com pecado. Sim, às vezes é irmãozinho, não. Entendeu? Às vezes você. Da igreja mesmo. Por exemplo, o cara que trabalha com internet, tem que ir lá colocar a internet lá. Mas aí, tipo assim, até que ponto a ideia da coragem da pessoa de chegar e até que ponto é o que estamos exalando? Porque, tipo, se a gente levar pro lado de Estevão, o pessoal meio que... Pô, é verdade isso mesmo, Estevão? Isso não é assim, As tá pessoas ligado? estavam com dúvida. É. E essas pessoas que estavam com dúvida, será que... rapaz. E, velho, engraçado, eu fico tentando trazer isso pra hoje, pra imaginar essa cena aqui. É verdade essas acusações, Estevão? Vamos abrir, irmãos, lá em Mateus... Tal. Não, ele falando. Tipo, ouça-me, vamos pregar. Eu vou pregar aqui pra vocês agora. Vocês estão duvidando, então tá bom. Tipo, você nem procurou. Não, você é doido, eu não faço essas coisas não. Já tá doido, rapaz. Nunca mais. Nunca vou fazer isso. A gente pode trazer pra uma geral, né? De uma polícia, por exemplo. O cara que deve. Não, então, que isso, senhor? Que não sei o quê. O cara que não deve, ele vai encostar. Não, pode revistar, pô. Tá tranquilo. Sim, é verdade.
Então, ele é tão cheio da graça que ele sabia que ele exalava esse perfume. Eu acho também, ele tinha uma convicção também sobre isso, de que não precisava provar nada para ninguém. Não tinha que responder nada para ninguém. Apenas pregar o evangelho de Deus. Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Cara, outra coisa que eu separei, que assim, eu não sei o que a gente poderia tirar disso. Eu sei que a gente vai tirar algo. Tá no versículo 8 também, e diz, Estevão, um homem cheio de graça, e diz também, e de poder de Deus. O que a gente pode tirar nesse sentido de poder de Deus, cara? É uma pergunta assim, né? O Guilherme Cunha, uma vez, pastor da igreja presbiteriana de o Rio da Catedral, ele falou que dar poder ao homem é complicado. Mas aqui você fala, que o versículo fala, né? Enfatiza, né? Poder de Deus. Poder de Deus, cara. Seria dentro pro lado da autoridade, é como se, quando Deus fala que recebeu toda a autoridade, será que entra dentro desse lado da autoridade? Porque às vezes, quando você tem um... Que nem ele pregando aqui, ele estava com o poder de Deus, porque tinha autoridade de falar. Sim. De falar ali, essa entendeu? é a ideia que eu levei também, eu levei para esse lado, do poder de Deus. E os que nem fala mesmo que ele... E mesmo como... Milagres, né? Mesmo como foi usado pela ideia da graça, o versículo 10 também se aplica ao poder. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria. Sim, exato. Acho que isso é o poder de Deus em nossas vidas, cara. E isso é de fato... O poder de Deus assim, não é... Assim, e leva para os dois lados, porque a conclusão do versículo 8 fazia assim: Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, fazia maravilhas e sinais entre o povo. Valeu. Então aí eu acho que cabe sim o milagre. Sim, óbvio. também. Mas até que ponto essas maravilhas e sinais? E interessante que milagres, sinais, o rosto dele brilhar como um anjo. Cara, os caras, mesmo assim, endureceram o coração. Verdade, né? Mesmo eles sendo cheios do poder e da graça. Visível. Cara, tinha testemunha que ele fazia milagres, né? No caso, prodígios e sinais. O rosto brilhou. Mas o que esse povo queria? E fora cara? que teve, no capítulo 7, o número de discípulos multiplicaram em Jerusalém. Muitos sacerdotes também se converteram depois dessa instituição. No versículo 7, né? Dessa instituição dos diáconos, Sim. desse chamado para eles. Não teve só milagres, não teve só o rosto brilhando. Pessoas se converteram. Exato. E, de fato, o povo ainda permaneceu duro. E quem permaneceu duro? Eram os judeus. De Cirene, de Alexandria, da Síria, da província, da Ásia. Essa ideia de poder, cara, eu vejo muito elevando um pouco do que o João falou, de autoridade. Mas isso está sobre todos nós, cara. Porque a palavra do Senhor é poderosa, ela é viva e eficaz. Ela pode mudar a vida de muitas pessoas, independente de nós. Por isso que eu acho que a colocação poder de Deus... É Deus... É a questão de Deus direcionando. As coisas têm que estar centralizadas em Deus. Exato. Não no ser humano aí, que muitas vezes a gente escuta pessoas. Eu vou orar para Deus te curar, para você, eu vou te curar. Não é isso, cara. O Hernandes fala sobre isso. Tem gente que acha que é fonte. Não, a gente é canal. A gente é canal. Passa e vai pra frente. Como também a palavra própria fala, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Exatamente. Se eu e você somos tímidos, é nessa hora que o poder de Deus vem, tira essa timidez e faz a gente pregar o evangelho e ter coragem. Não só, às vezes a gente está levando muito para pregar, mas às vezes também em tocar um instrumento. O cara tá lá na igreja quietinho. Tal, a gente daqui a pouco vê o menino deslanchando no grupo de louvor. Às vezes tá quietinho, o menino vai, tá cuidando, pega uma coisa para varrer. O Elber tem um cunhado, né, irmão da sua namorada.
Sim, sim. Ele, pelo pouco que eu conheci dele, assim, ele era muito prestativo, era um menino quieto, né? Na Sim, dele, sim. mas ele era muito prestativo. Fazia Se as põe coisas. muito na brecha pra ajudar. Pra ajudar, tá sempre- é um ponto positivo dele. Entendeu? A situação do poder de Deus aqui também eu tô imaginando, não sei se vocês concordam, entendeu? Mas é assim, pode ir lá, cara. Pode ir que eu tô com você, Exato. Isso aí. entendeu? Volta, mas eu sei quem tem o crido, É, estou bem certo, pode ir que é lá, não. poderoso. Pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá que eu tô com você. Aham. Entendeu? É tipo, você ter. Ele tinha garantia que Deus não ia abandonar ele ali em momento nenhum. Sim, sim. Ele falou, eu acho que entra nisso aí, a questão do poder. Pode ir lá que eu tô com você. Tô te dando autoridade lá, esfrega eles lá, a Bíblia, mostra que você conhece e vê quem estava errado na situação. Não para se engrandecer, Não, o Não tempo pra todo se ele engrandecer, direcionando para Cristo. mas tudo direcionado exato. para Cristo. Sim, Então, assim, sim. acaba sendo o poder, é a confirmação de Deus estar ali com você. Naquele momento ali. Eu não vou te abandonar. Meu. Eles estão pisando. Até assim, é aquela questão. Às vezes a gente... É uma briga entre nós lá. Aí o que a gente quer fazer? A gente quer detonar o irmão. A gente quer arrumar um jeito Sair por cima. de sair por cima, negócio, entendeu? aham. Mas aí Deus está concordando com aquela sua atitude? Não. Já nele aqui, não. Agora, João, a gente, aproveitando esse gancho, E eu vi. Pode falar, Maninho, Bom, pode pode seguir você, depois eu falo. a gente está preparado para as consequências de ser uma pessoa como Estevão, um homem cheio do Espírito Santo? É, cara, é algo. O cheio tá bom, agora o final que é complicado, né? Cheio a gente tá bem cheio. E o lanche Dadá? Mas do Espírito Santo que a gente tem que refletir mais sobre isso, cara. Mas o que faz a diferença é isso. O que faz toda a diferença é isso. O que fez a diferença em Estevão não é que ele era melhor que ninguém, Não. não é que ele era o queridinho de Deus, mas sim que Deus tinha um propósito para ele, mas também ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que buscava É um homem que buscava. ter Quando intimidade você com busca, Deus, um homem que sabia a palavra de Deus, um homem que tinha fé, entendeu? Então, não adianta de fato a gente falar só por falar que somos cristãos. Precisamos ser cristãos cheios do Espírito Santo. Eu Entendeu? tava falando sobre isso um pouco ontem, tipo, dá pra gente fazer um pouco mais. Ah, não, Nada. poxa, mas eu já faço isso, eu já faço... Pô, cara, faça seu tempo ser tomado pra Deus. Entendeu? Cara, o que eu posso fazer? O que eu posso trabalhar? Ah, não, eu posso dar tempo pra minha esposa, eu tenho meu tempo de trabalhar, aí que eu tenho um tempinho vago pra fazer o que eu quero. Pô, o que eu posso fazer, Pai, nesse tempo pra te glorificar? Eu acho que essa é a ideia, né? Que Estevão o tempo todo ele estava fazendo o trabalho como diácono, ele estava fazendo prodígios e sinais, como fala, e também pregando, e a consequência foi ele morrer por esse evangelho. E tá aí, e não só morrer, né, cara? E eu acho que também, um cara cheio do Espírito Santo, ele deixa alguns exemplos também, tá ligado? Eu vejo outro exemplo que Estevão deixou, é que ao ser apedrejado e ao ser morto, e enquanto atirava as pedras, ele orou, velho. Exato. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. E, como eu te falei, se formos cheios do Espírito Santo, eu e você somos, cara, pessoas mais pacientes, serão pessoas com domínio próprio, pessoas que perdoam os inimigos, pessoas que perdoam uns aos outros, entendeu? E, de fato, quando isso estiver acontecendo entre nós, quando o amor estiver cada vez crescendo entre nós e sobressaindo, cada vez mais Cristo vai aparecer. É verdade, cara. A gente vai se esvaziando das coisas mundanas, das coisas que nos atrapalham, entendeu? E às vezes precisamos do poder de Deus não somente para de fato também ter coragem para falar ou para fazer alguma coisa, mas poder de Deus em nossas vidas para nos forçar a nos humilharmos, a pedir perdão quando for necessário, a reconhecermos que não somos nada e a cumprirmos a vontade de Deus também em relação ao nosso próximo, porque às vezes a gente tem uma ira com alguém, uma ira com o nosso irmão e não tem coragem de chegar lá e falar.
E aí nessas horas que eu pergunto, será que estamos cheios do Espírito Santo? Não, Será que temos o poder de Deus em nós? E vale a pergunta, porque, cara, foi praticamente a mesma frase que Cristo usou. Senhor, não os culpe. Deus falou, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Sim. Então era uma pessoa que tinha autoridade, a mesma autoridade que Paulo tinha para falar, de sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim. Essa é a ideia, entendeu? Que olha a atitude em meio à dificuldade, onde muitas pessoas reclamariam, blasfemariam. Nossa, vocês estão fazendo isso contra mim. Uma vez eu vi um vídeo de um camarada num monte com a roupa, uma bata, não sei. O cara gritando, batendo no peito, toca no ungido do Senhor. Toca no ungido do Senhor pra ver o que vai acontecer. Você me lembrou uma frase, cara, aquela frase assim que a gente vez conta. Se eu sirvo um Deus vivo... Exato. Essa questão, se eu sirvo um Deus vivo, vocês irão vir me pedir desculpa e perdão do que vocês estão fazendo comigo, não. Em nenhum momento ele usou isso, ele simplesmente esvaziou falou, dessas coisas. Pai, não leva em conta o que E eles sendo estão que ele fazendo. não tinha que pedir desculpa a ninguém, fazer nada. Nada. Ele não aí, fez nada, foi não. simplesmente acusado injustamente Sim, e pediu a Deus pra perdoar os caras que acusaram ele injustamente. sim. E aí é que E tá como- aí que entra pra nós, mano. E- Você certo tem condição de perdoar uma pessoa que tá errado? E às muito vezes. difícil, velho. E uma coisa que eu vi, uma vez até compartilhei com o Otávio, é que às vezes o perdão as pessoas entendem como algo ao contrário, velho. Eu pensava até assim, dessa forma, eu mudei minha forma de pensar. Que às vezes o perdão a gente acha que é esquecer as coisas, apagar as coisas. Talvez uma ofensa que eu te faço, Otávio, você nunca vai esquecer na vida. Sim, Mas o perdão de fato, como eu vi expressando numa pregação, e o cara falou que de fato é você ficar com prejuízo. Isso é perdão. Uhum. É você estando certo, e mas às vezes você saiu como errado. sair como errado. Porque a questão não é ganhar a discussão, mas a questão é mostrar Cristo ali. Exato. Porque quando a gente tá certo, a gente tem essa mania mesmo, por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente tem essa mania de falar assim, não, eu que tô certo, se ele quiser ir vem até mim me pede desculpa. Não, mano, não é isso. Você estando certo, vai até ele e pede desculpa. Imagine se Cristo fizesse isso. Verdade. A gente nunca ia até ele. A gente tá lascado. A gente nunca ia ter pedido. Primeiro, que a gente nunca ia até ele pedir desculpa. E segundo, se ele fizesse isso, eu também não vou aí, tá aí, nós tava lascado. Nossa, Não, mãe. Eu não vou nem... E foi exatamente como eu falei, foi isso que Cristo fez. Ele assumiu um prejuízo que não era dele, Otávio. João, Não, e poxa, cara. não era dele esse prejuízo. E ele assumiu. E Estevão aqui gravou esses ensinamentos que Cristo deixou. E provavelmente ele gravou o que Cristo fez na cruz. E desta mesma forma ele assumiu um prejuízo que não era dele. Pai, perdoa eles, Pai. Eles não sabem, eles aí não os culpe por este pecado. É quase a mesma frase de Jesus na cruz. É bem Ele parecido. já... Cara, eu acho que deu pra gente tirar alguns ensinamentos desse texto maravilhoso. Sim. E, gente, o que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo? Não sabemos a faixa etária, mas o que vocês podem dizer? Fala aí, João Paulo, depois fala o Elber, pra gente já finalizar essa noite. Olha, cara, é melhor ser presbítero. Brincadeira à parte, mas Estevão, cara, como eu falei com vocês, a gente não acha nada pra acusar Estevão, entendeu? Não acha um erro dele, não acha nada. Ou seja, aquela ideia que somos pecadores e que a gente comete os erros por causa do pecado, aqui Estevão não mostra isso. Ele sabia que ele era pecador, né? Não mostra, assim, você vê que ele mas... tinha a palavra, ele tinha os ensinamentos, oração, ele era um cara que estava ligado o tempo todo com Cristo. E o que falta para nós hoje é estar ligado o tempo todo com Cristo, em intimidade com Cristo. Porque aí ele nem estava pensando na morte, ele estava pensando lá no céu, cara.
E uma coisa que eu vou deixar assim pra vocês aqui, pra mim pessoalmente, é que a gente tem que pensar no céu. Focar nas coisas do alto, né? Focar nas coisas do alto. Fazer a nossa parte como cristão aqui na terra, como diácono, como membro, como qualquer tipo de líder, pastor, mas sempre pensar lá no céu. Pensar que o nosso fim, a nossa morte, se Jesus não voltar antes, a nossa morte, ela não pode ser uma morte boa. Em pensar que você pode, pelo evangélico, ser predejado, ser cortado a cabeça, Ser discriminado, ser condenado injustamente. Ser condenado injustamente. Verdade. Não é, ele deixa uma coisa aqui pra nós, pensando, eu tô pensando lá no céu. Top. Não tô pensando aqui na terra. Então deixa isso aí. Quando for fazer qualquer coisa para Cristo, em nome de Cristo e por Cristo, pensa aqui, mas também pensa no tesouro lá do céu. Velho, o que eu deixo pra todos que estão nos ouvindo e pra nós que já estamos aqui também, pra mim, que eu aprendi muito, é que não desiste, velho. Independente das pessoas, das dificuldades, se sua igreja é pequena, se sua igreja é grande, se sua igreja tem muita gente, se seu trabalho na praça dá 1, se dá 2, se dá 10, se tem pessoas lá querendo te tacar alguma coisa, se tem pessoas querendo te ouvir ou não, pregue a palavra. A tempo e fora de tempo, continue pregando, perseverando, tendo fé de que tudo isso que fazemos não é para nós, mas sim para Deus. E Deus, no devido tempo, Ele vai dar o fruto em relação a essas coisas. Se for da vontade dele, tudo vai se chegar na hora certa, como chegou com Saulo. Talvez não foi aqui neste momento que as roupas caíram nos pés dele, mas logo à frente chegou a hora dele ter sido alcançado pela graça. Verdade. Estevão não era um bambambam, não era o cara, não era melhor do que ninguém, era ser humano como cada um de nós, mas ele tinha algo que talvez fique para nós essa noite a reflexão, se temos ou não temos. Ele era cheio do Espírito Santo. Verdade. Galera, é isso aí, estamos encerrando. Para quem tá vendo aí na live do Instagram, fiquem com Deus. Até uma próxima. Cara, o que eu tiro disso que mais me chamou a atenção foi sobre a graça. Que a gente possa exalar o perfume de Cristo sobre essa terra. Possamos mostrar para as pessoas com os nossos olhares, com um simples bom dia, sim, com um sorriso no rosto, sei lá, ao respeitar alguém no trânsito, esperar alguém para atravessar uma faixa. Essas pequenas coisas que fazem o perfume de Cristo exalar sobre a cidade de cada um, sobre a casa de cada pessoa que nos ouve, e que essa palavra possa ficar no coração de fato, que ela possa encontrar a morada no coração de cada um, e que saibam que continuaremos com esse podcast, né não, galera? Isso aí, tamo junto. Até nós amamos falar da palavra do Senhor. Nós somos 3 amigos que, como eu disse, somos diáconos de nossa igreja, somos pessoas simples, trabalhamos, não somos diferentes de ninguém. Eu tenho 26 anos, o Elbin tem quantos anos? 28, 28, o João já tem 30, João? 30. Indo já pro 31 falta muito, só no fim do ano. Mas eu tenho 28, mas com cara de 20, cara. Para de onda, filho. É só lembrar que ainda... a live não mente, tá? A live coincidência, não mente, não. Escondidinho aqui. A coincidência é que nós 3, por incrível que pareça, nós somos do mês de dezembro. Verdade. Então, assim, eu destaco um pouco melhor, entendeu? E pra vocês conhecerem um pouco melhor da gente, nós temos uma amizade de 10 anos já, cara. Acho que até mais, sei já lá. Tem mais já. 26, tem mais. Tem 16, uns 12 18 anos, por aí, mais. muito mais. O Elber e o João Paulo jogavam bola juntos, né? Mas eu vim pra... Calma aí, mano. Jogava não, dava aula. Calma aí. Tava demorando, rapaz. Vamos acabar por aqui, porque senão o ego vai subir. E aí não adiantou nada falar de Estevão. Mas... E lembrando, né, mano, do nosso Instagram... Exato, Instagram aí é @ouça quem tem ouvidos. Também lá no Facebook procurem a página
podem nos seguir. Podcast, mesma coisa, ouça quem tem ouvidos, que a gente vai estar lá o mais breve possível. Já estamos no Instagram pela live, mas a gente vai trabalhar algumas edições. Se você já quiser ver o áudio, ouvir o áudio editado direitinho, a gente vai